O quinto mandamento da lei de Deus nos diz assim: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A palavra honrar, em hebraico, kabed, quer dizer dar peso a, dar importância a. E é isso mesmo que quer dizer o mandamento. Os pais devem ter peso, devem ter importância na vida dos seus filhos. Mas por que seria necessário dar um mandamento sobre honrar a alguém que deveria ser meio óbvio, já que os nossos pais são quem nos cuidam e nos sustentam, desde que somos bebês até que nos transformemos em adultos capazes de cuidar de nós mesmos? Na verdade, existe uma tendência natural do ser humano de desonrar e desrespeitar aqueles a quem amamos. Quando crianças, testamos a autoridade dos nossos pais. Durante a adolescência, queremos nos autoafirmar. Durante a vida adulta, nos esquecemos deles por causa dos afazeres que temos em nossa vida. E na vida mais madura, porque os nossos pais muitas vezes se tornam pesos que não queremos carregar. Este mandamento é bem fácil de ser obedecido quando tivemos pais que verdadeiramente nos cuidaram e nos amaram. Mas nem todos os pais são assim. Há pais que abusam de seus filhos, há pais que violentam seus filhos, há pais que abandonam os seus filhos. Mas será que o mandamento também estaria estendido a eles? O mandamento diz honrar, mas é necessário também amar aos nossos pais? O programa Vida Mais Viva dessa semana continua com a série sobre os 10 mandamentos. Dessa vez, vamos falar sobre o quinto mandamento: honrar teu pai e tua mãe. Por isso, acompanhe a entrevista do programa Vida Mais Viva que está começando agora. Amigo, amiga, queridos, que alegria poder entrar aí na sua casa, no seu trabalho, seja de onde você estiver nos acompanhando. Esse é o programa Vida Mais Viva. Se é a primeira vez que você está ligando o seu televisor e nos vendo aqui, eu vou me apresentar. Eu sou a Mariana, este é o programa Vida Mais Viva. É um programa que foi pensado para trazer boas notícias em todas as áreas da sua vida, para você e para sua família. Então, e se você quiser saber um pouco mais sobre os programas anteriores, se você quiser conversar com a gente, como é que você pode fazê-lo? Você tem 3 mecanismos. Você pode entrar na nossa página do Facebook, entrar lá, curtir, comentar, compartilhar. E a gente quer muito mesmo ouvir você. E nossa obrigada de coração a você que tem conversado conosco, porque a gente fica super feliz. Diz o que você está achando aí dessa nova série. Eu já vou explicar para você, se for a primeira vez que você está nos assistindo, que série é essa que nós estamos falando. Você também pode entrar lá no canal do YouTube. O YouTube é super legal, porque se você se inscrever, você vai receber todas as nossas atualizações e ver desde o primeiro programa, ver os anteriores, porque muita coisa legal foi dita. Às vezes a gente repete alguma coisinha, mas não dá para falar tudo, é claro. Então você entra lá no YouTube e acessa os conteúdos anteriores. E também você pode entrar no blog, lá na TV Novo Tempo, novotempo.com/Vida Mais Viva. Como eu estava falando, para você que é a primeira vez que está nos acompanhando, nós estamos falando uma série, algum grupo de programas sobre os 10 mandamentos, a sua aplicação desde o passado, mas a aplicação especialmente para a nossa realidade. Hoje nós vamos falar sobre o quinto mandamento, o mandamento sobre pais e mães. Durante uma pesquisa do IBGE, ficou claro que até 2050 nós teremos, aqui ó, mais de 30% da população brasileira acima dos 60 anos. Quer dizer que vai ter muito idoso por aí. E como é que você se relaciona com os idosos, com seus pais idosos? Ou você que é jovem, sabe que um dia vai ser idoso. Como é que deve ser essa relação? Por que foi dado um mandamento específico para isso? Antes da gente mergulhar nesse assunto, eu quero que os nossos companheiros, amigos de sempre, falem com vocês também. Pastor Chaguri e professor Muniz. Alegria estar com você, Mari, Muniz. Muito bom, que Deus abençoe você e que esse programa seja um programa transformador em sua vida. Um prazer e um grande momento de exaltação à família, né? E aos nossos pais. E aí já vamos mergulhar então no assunto. Falando um pouco antes do mandamento em si, eu queria que vocês dessem uma pincelada da importância da família e dos pais. Qual a importância dos pais na formação de uma criança? Eles são coautores, né? Coautores da vida. Deus é o Criador, mas a vida
nós temos o privilégio da vida por causa dos nossos pais, não é? E eles representam para nós cuidado, proteção, amparo, e disso ninguém pode escapar, né, dessa dívida socioemocional dos nossos pais. Só por aí ele já merece nosso respeito, né? Aqueles primeiros anos de vida, quando você vê um bebê completamente dependente. Indefeso. Teve dependente. amor, teve carinho ali. Se depois, às vezes, isso não se manifesta no volume que a gente esperava, mas um filho consciente vai considerar os pais como coautores da vida e os protetores no princípio dela, principalmente. Por que precisa, então, de um mandamento específico para isso? Por que ele é o primeiro mandamento da segunda tábua? Pastor Chaguri, você podia, então, antes de responder isso para nós, dar uma pincelada, então, por que ter duas tábuas e por que esse mandamento é o primeiro da segunda tábua? A primeira tábua, ela trata do relacionamento para com Deus, adoração ao Senhor, são os 4 primeiros mandamentos da lei do Senhor. A segunda trata-se das relações humanas, cuidado, respeito pelos nossos semelhantes. Interessante, aí respondendo à pergunta, interessante que o primeiro mandamento dos 10 trata de Deus como Pai. Implicitamente nós encontramos Deus como Pai. O primeiro mandamento da segunda tábua trata do Pai terreno. Então você encontra ali um quiasmo teológico. Um paralelismo teológico, o Pai do céu e o Pai terreno. E por que isso? Primeiro, Deus está mostrando a importância do pai e da mãe. São representantes de Deus aqui na terra. Segundo, quando um pai ou mãe, eles não resolvem, nós temos um Pai celestial que é capaz de solucionar o problema humano. Por isso que ele é o primeiro de tudo. E terceiro, nós temos a questão do patriarquismo, que está dentro da cultura judaica. Não somente é um representante, mas é também um sacerdote. Ou seja, ele direciona os filhos nos caminhos do Senhor. Por que esse mandamento foi dado? Eu queria que vocês falassem um pouco do contexto do Sinai, do contexto do Egito. Por que precisa de um mandamento para falar sobre relacionamento com o pai? Não é uma coisa implícita que a gente deve amar, honrar, respeitar aquele que nos deu, que é o coautor da vida? Interessante você falando que o primeiro mandamento, então, uma referência ao Senhor Deus, nosso Pai eterno, e a segunda tábua começa também falando de pai, né? Falando de pai, né? Isso. Olha a importância disso, né? É interessante notar que nesse paralelismo teológico, essa representatividade do Pai terreno com relação ao Deus Todo-Poderoso, ela demonstra uma característica de um Deus qual retirar o povo de Israel, aí entra a tua segunda pergunta, um Deus ao retirar o povo de Israel do Egito, ele retira dentro de uma estrutura de respeito. Por quê? Porque o contexto sociocultural do Egito não havia respeito pelos pais. Ah, é mesmo? Então, a arqueologia, a história mostra que a prática do incesto era grande no Egito. Então, eles ficaram 400 anos no Egito, né? Vieram com uma cultura egípcia totalmente defasada mediante a palavra de Deus, ou seja, batia na palavra do Senhor e nos princípios sagrados de Deus. E agora, quando Deus traz, Deus faz um lembrete. Olha, o Deus Todo-Poderoso, que é um Pai que cuida de todos, que cuida da humanidade, que não há ninguém que o substitua, que ele é o suficiente, ele também concede a vocês, filhos, pais terrenos, que também ninguém é capaz de substituí-los e eles precisam ser respeitados, amados, assim como esse Deus lá do primeiro mandamento é respeitado, ele é amado e ele precisa ser reverenciado. Claro que o aspecto de reverência ao Pai terreno com relação ao aspecto de reverência ao Pai celestial, ele é muito diferente. Ao Deus Todo-Poderoso, a reverência se dá na questão da espiritualidade. Porque se trata lá, não terá outros deuses diante de mim. Agora, no aspecto de reverência ao Pai terreno, se dá na questão da honra.
Com certeza. Honra o teu pai e a tua mãe, e aí vem a promessa, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o único que tem promessa, né? É. Como que a nossa visão, a nossa relação com o nosso pai terrestre pode afetar a nossa visão com relação ao nosso pai celestial? Existe algum problema que acontece por causa daí, se sim ou não, e que problemas seriam esses? Sim, já existe, inclusive, estudos bem conclusivos sobre o efeito na mente do ser humano em relação ao Pai do céu, comparando com a experiência com o Pai da terra. É por isso que quando as coisas falham nesse nível horizontal, a pessoa tem uma referência infalível com o Pai do céu. Eu acho que é 27:10 de Salmo que diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me amparará. Pense numa criança, por exemplo, que teve uma experiência dolorida com seus pais, não teve amor. E de repente ela ouve alguém ensinando para ela uma oração que começa: Pai nosso que está no céu. Ela diz: ai, Pela madrugada, ela quer fugir. se esse daqui, que é fraco, é finito, batia em mim e eu sofria muito, imagine um tapa desse Todo-Poderoso. Então, elas rejeitam o Pai do céu pela experiência do Pai da terra. Então, essa proteção vertical de um Deus amoroso, todo-poderoso, ela deve ficar muito guardada para a nossa saúde emocional, inclusive. Porque não existe uma relação perfeita de um pai para com o filho. Existe? Todos os pais são falhos. Sim. Mas essa vertical, ela é infalível. Perfeita, né? É, a imagem de um Deus amoroso, de um pai acolhedor, ela tem que ficar intacta para ser apresentado para as mentes sofridas. Por outro lado, com certeza, uma criança que teve o privilégio de ter nos seus primeiros anos pais amorosos, fica muito mais fácil dela compreender o Pai do céu. E é por isso que você que tem filhos, não é, pastor Chaguri? Fique muito ligado nisso. Até uns 6, 7 anos, a noção que a criança tem de Deus é a noção que ela tem de nós. Que responsabilidade, Nós né? somos deuses para elas. Toda essa relação prática de manutenção da vida e essa relação afetiva, com certeza, ela tem aspectos positivos ou, na ausência delas, negativos. Por que é tão difícil, a gente tem uma tendência tão grande a desrespeitar o pai e a mãe? Da onde vem? Seja criança porque quer questionar a autoridade, seja o adolescente porque acha que já sabe tudo, seja o adulto porque já está envolto nas suas vidas, ou o mais velho que também está cansado com todos os cuidados com o idoso. Por que a gente tem a tendência tão grande a desrespeitar as pessoas de casa? Infelizmente, a cultura ocidental é prejudicial nessa Nesse relação aspecto, né? de pai e filho, né? Pai é apenas aquele que gera e pronto, e aquele que sustenta. E na realidade, numa cultura oriental, o pai é muito mais do que isso. O pai é um guia, o pai é um amigo, o pai ele está acompanhando o desenvolvimento, o crescimento, o caráter do filho, desde a sua tenridade, desde o ventre materno. Agora, essa cultura atual, ela prejudica este relacionamento. Mas a palavra de Deus, ela ensina algo totalmente que quebra essa cultura. Por isso a importância das Santas Escrituras na vida da família. A palavra de Deus ensina que nós temos um Pai Celestial, como Muniz disse, que é um Pai amoroso, que cuida, que está presente, que anda, que ajuda, que é o suficiente e que percorre todos os caminhos da vida de uma pessoa. E esse exemplo, ele é demonstrado por aquele que representa a Deus na terra, que é um pai terreno. E quando uma pessoa não tem esse pai terreno, tem o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que... Órfão de Deus não existe. Eu creio... Não existe. Eu creio que todo cristão,
ele tem a capacidade de respeitar o seu pai, através da palavra, o seu pai e a sua mãe, através da palavra do Senhor? Tem um princípio, científico, inclusive, que é o seguinte: crianças, juvenis e até adolescentes, eles não principiam nem amor nem ódio, eles só refletem. Olha a imensa responsabilidade que repousa sobre os pais, não é? Eles só são um Os reflexo do que pais lhes é dado. decidem o que eu quero que o meu filho reflita, amor ou ódio. Lembro-me de uma pessoa muito especial, ela pedagoga. Eu perguntei, como vai o Júnior? Ela disse, está crescendo, está grande. Aí tremeu os lábios e ficou emocionada. Júnior gritou comigo, Muniz. Falei, quantos anos mesmo? Tem 13. Falei, mas meninos e meninas nessa faixa, eles não principiam amor nem ódio, eles só refletem. Mulher esperta disse, você está querendo dizer que eu estou gritando com meu filho? Eu falei, eu? Quem sou eu para lhe dizer uma coisa dessa? Isso chama-se James Dobson, um dos maiores gênios na psicologia infanto-juvenil. Aí ela teve uma crise de humildade, ela disse, é verdade, eu tenho gritado com meus filhos. Por que os filhos se rebelam tanto contra os pais? Podíamos pegar para responder essa pergunta outra oposta. Por que há filhos que amam e respeitam tanto seus pais? Porque os pais principiam amor ou eles provocam amor ou ódio. Eu vi esses dias, estava com um casal e nós íamos entrando no elevador. Aquilo tinha uns 12 anos. Adiantou-se, mão no elevador, entrou por último. Saiu, segurou o elevador, entrou e disse, você quer que eu guarde o seu paletó, Muniz? Uma elegância, desfilando elegância, com 12 anos. Ele principia isso aí, nós só está refletindo. Cabe aos pais, quer honra, honre. É por isso que eu me revolto com todas essas iniciativas anticristãs de destruição da família. Vocês vão pagar um preço caríssimo por isso. Isso daqui é fim dos tempos, rapaz. Essa destruição dos valores cristãos que está nos anais da história humana, que onde os princípios da lei de Deus de respeito e reverência aos princípios fundamentais da existência humana, especialmente nesse foco cristão, fizeram de nós, da sociedade, naquele ponto, civilizações fantásticas, produtivas. Com certeza. Não é? Com certeza. E se continuar assim, daqui 50 anos não haverá família. Né? Ah, é? Mas a pergunta sua é interessante. Por quê? Uma vez eu ouvi um questionamento de um psicólogo assim, por que brigamos com pessoas que amamos? Por que brigamos com pessoas que fazem acontecer as coisas na nossa vida, cara, como família, por exemplo? Quem nos assiste, você adoece, ela está com um chazinho, protegendo. Por quê? Uma questão de intimidade. No trabalho a gente não briga, senão é demitido. Aqui a tolerância. Eu posso brigar que não... Nós brigamos por uma irresponsabilidade. Filho de respeito ao pai, porque o pai não pôs ordem. Criança, ela tem um dos anseios dela é de respeito hierárquico. Há que se ter em todo lar pulso firme. Temperado com amor. Temperado com amor. É o tal do rigor afetivo, né? Sim. Mas criança tem que saber quem manda. Com certeza. Tem que saber quem manda. Porque ela nem senão, sabe que precisa, pouco... mas precisa. Olha, hoje a gente vê crianças gritando com os pais, dando de dedo nos pais. Mas se eu quero fazer, batendo em pai, num lar cristão que teme a Deus, pode até gritar, mas é uma vez só. Porque ele vai ser devidamente, severa e afetivamente colocado no lugarzinho dele.
essa criança respeita os pais. Precisa ser ensinado. E aí entra aquele detalhe, aí você vê que o texto diz o seguinte, honra o seu pai e a sua mãe. O que é honra, né? O que é honra? O que é honra? Honra é você dar devida consideração pelos dotes. Mas aí vem a pergunta, quais os dotes do pai e da mãe? Se esses dotes têm sido negativos para a criança, que tipo de honra essa criança dará aos seus pais? Então, mas aí a minha próxima pergunta é justamente aí. A Bíblia diz honra o pai e a mãe, mas tem pais que são maus, tem pais que abusam dos seus filhos, tem pais que abandonam seus filhos, tem pais que muitas vezes violentam mesmo, não só violência sexual, mas de tanto bater, judiar. Eu devo honrar esse mau pai? Claro que não. Primeiro porque eles não representam a Deus. Não são pais que representam a Deus. Porque os pais que representam a Deus são pais amorosos, que ensinam os seus filhos nos caminhos certos, corretos. Você honrar é você prestar a verdadeira consideração por dotes que são valorosos. Um legado. Tem que ter um legado para você honrar. Agora, como é que você vai honrar por dotes negativos? Não há, absolutamente, isso é incoerente. Então né? eu posso virar as costas para um pai que me abandonou. Isso não significa que você não vai proteger e amparar. Então, aí vamos tirar essa dúvida aí, essa celeuma. Como é que eu posso agir então? Porque com bom pai é fácil. Eu ajo com bom pai porque eu amo, porque ele fez tudo por mim. Eu tenho uma mãe, Mariana, agora eu tenho um amor, um respeito maravilhoso pela minha mãe, pelos meus avós. Porque, assim, eles são tudo na minha vida. Mas para mim é fácil. Mas nem todo mundo teve a Gerlane. Nem todo mundo teve o Onofre. A pessoa é o seguinte, a pessoa tem uma ligação de sangue, mas não tem uma ligação afetiva. Quando não tem uma ligação afetiva, a honra, ela precisa existir desde que os princípios daquele que merece a honra não afetam os princípios sagrados, ok? Claro. Se entrar em conflito, sempre... Claro que não. Se ele faz coisas que desonram a Deus, ele não vai aceitar aquilo como algo correto, né? Claro. Não tem cabimento. Mas a questão da ligação de sangue que você tem com essa pessoa, cabe também a responsabilidade que nós temos. Não significa que eu vou abandonar por ele ter me abandonado. O papel do cristão não é pagar com a mesma moeda. O Senhor Jesus Cristo, ele diz, se alguém lhe der um tapa, você dá a outra face. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte, se alguém lhe fizer mal, né, pague com bem e amontoará brasas na cabeça da pessoa. Então a gente tem a responsabilidade de tratar bem até mesmo aqueles que nos tratam mal. Há filhos que eles vão procurar, eles vão batear algum legado moral nos pais e não vão achar nada. Então ele não tem o que honrar, porque ele não tem essa herança para honrar, mas ele tem um ser a zelar, se for o caso. Agora, isso não é pedido de qualquer um. Lembra do princípio, antes da lei ser dada? O Senhor só pede isso de quem tem com ele uma relação salvífica. Você não pode pedir. O ímpio, ele vai fazer o seguinte, ele despreza porque foi desprezado. O justo não. Ele pode até não ter o que honrar, ele gostaria, mas ele não tem. Esses pais não deram nenhum legado de honradez, como que ele vai honrar? Sim. Mas cuidar, ele pode e deve. Isso é a diferença entre zelo e honra. Agora, o que Deus está dizendo é o seguinte, eu estou formando uma nova nação com bases fortes, vocês terão pais zelosos, por favor, honrem isso. Deem sequência a essa honradez que os pais tiveram para com vocês como fruto da minha intervenção. Há filhos que tiveram tudo dos pais em termos de herança moral, social, um bom nome, carinho e afeto e dão as costas a isso. Aí você pode crer, eles terão um encontro com a infelicidade. Terão, e serão cobrados, né? Agora, eu vou dizer uma coisa, existem pessoas, mas é muito difícil um filho entrar na raiz da vida dos pais,
que não encontre pelo menos uma fatia de honra deixada por esses pais. Em que aspecto? Moral, social, enfim, alguma coisa. Até, mas ele me batia demais, ele me judiava, mas foi um bom caráter, deixou um mau nome na praça, honrava seus compromissos, procura alguma coisa. Sempre haverá. Sempre haverá para honrar. haverá. Como é que a gente pode, então, honrar o mandamento, mas sem parecer hipócrita? Porque, assim, eu tenho que amar, por exemplo, um mau pai. A Bíblia pede, aqui está escrito honrar. Eu estou perguntando, eu preciso amar? Se você considerar que amor é sentimento, você vai ter dificuldade. Agora, se você partir do princípio de que amor é comportamento, você vai amar. Princípio, né? Ninguém ama só porque tem sentimentos de amor. Nós amamos quando é necessário agir. Precisou do meu apoio agora, sendo que me judiou tanto. Ok, eu vou amar. Mas eu não tenho o sentimento. Mas isso quem faz assim são os que não têm relação com Deus. Não foi para eles que Deus pediu. Eu não preciso ter sentimento de amor para amar. Eu tenho que ter comportamento. Amor é muito mais que sentimento. Jesus disse o seguinte: amai-vos como eu vos amei. Foi muito, muito, muito esclarecedor, muito agradável estar com vocês aqui. Só antes da gente ir embora, eu quero que vocês me digam qual é o princípio que está implícito nesse mandamento. É o princípio da autoridade. Eles merecem honra porque eles têm autoridade sobre nós, pelo que fizeram por nós. Com certeza. Muito obrigada mesmo por estar mais uma vez aqui e a gente se vê no programa que vem. E a você, querido amigo, eu quero deixar só uma mensagem. Se você desonra a sua raiz, você de uma certa forma está desonrando e desrespeitando a si mesmo, porque você está ali, é a tua herança. E um último recado, eu gostaria de nesse momento honrar a minha descendência. Eu deixo um agradecimento de todo o coração à minha descendência, aos meus avós, aos meus pais. Muito obrigada, porque eu estou aqui também por causa de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa.